Salve, salve, segundo ano, professor Leucir, falando um pouquinho com vocês ainda sobre o efeito Doppler, principalmente utilizando o som aí para a gente explicar isso. Galera, na aula passada nós vimos aí dois slides e mais uns exemplos, né? Nós vimos aí em relação à fonte sonora em repouso, né? Que a frequência ouvida é a mesma frequência que a frequência emitida. Quando a fonte sonora se aproxima do observador, nós observamos também aí que a, a frequência observada ela acaba sendo maior do que a frequência emitida pela fonte, tá bom? O observador pode estar em repouso. Outra situação que nós vamos ver hoje é quando a fonte está se afastando do observador. Se ela está se afastando do observador, a frequência observada vai ser menor do que a frequência emitida pela fonte. Professor, na expressão matemática, onde eu vejo a alteração aqui? Olha, você vai ter um sinal positivo aqui. Você vai somar aqui no denominador dessa fração. Para quê? Para que esse valor seja menor que 1, tá bom? Multiplicando pela fonte emitida, pela frequência emitida pela fonte, a gente vai ter um resultado menor aí de frequência aparente ou frequência observada, tá certo? Bem simples de pensar dessa forma. Lembram que na aula passada eu trabalhei a equação geral? Vou trabalhar novamente nessa aula para a gente lembrar, não esquecer hipótese alguma dessa expressão. Gente, em alguns casos em que a fonte encontra-se parada em relação à Terra e o observador se encontra em movimento, o efeito Doppler também é percebido. Nesse caso, gente, a expressão matemática pode ser observada dessa forma aqui, ó. Não tem a velocidade da fonte e passa a ter a velocidade do observador. Como ele está se aproximando, a frequência ouvida vai ser maior do que a frequência emitida, vai ser mais alta que a frequência emitida pela fonte. Nesse aspecto que eu tenho que somar aqui. Por que, professor, tenho que somar? Esse número aqui entre parênteses vai ser maior que 1. É conceitual, gente. Eu não lembro do sinal, professor. Eu só sei que se a fonte está parada, eu não preciso usar a velocidade dela. E se o observador está se aproximando, eu sei, é teórico, que a frequência que ele vai ouvir é maior do que a frequência emitida pela fonte. Se você sabe disso, gente, então você sabe que o número aqui dentro desse parênteses vai ter que ser maior que 1. Para ele ser maior que 1, o que tem que acontecer? O meu numerador deve ser maior do que o denominador. Certo? Então eu somo, eu faço uma somatória aqui entre a velocidade do som no ar e a velocidade do observador. E no caso em que o observador afasta-se da frequência, a frequência ouvida vai ser mais baixa. Novamente, está se afastando. Quando tem afastamento, a frequência observada vai ser sempre menor do que a frequência emitida pela fonte. Nesse caso, o valor dentro desse parênteses aqui vai ter que ser menor que 1. Como a fonte está parada, para ele ser menor que 1, o meu numerador tem que ser menor do que o denominador. Tá certo? Nessa fraçãozinha aqui dentro do parênteses. Então fica fácil. Eu subtraio a velocidade do som menos a velocidade do observador. Olha aqui, gente. Esse slide aqui ficou maravilhoso. Isso daqui é bom demais para vocês anotar no caderno de vocês, memorizar, olhar tanto. Vai ter uma avaliaçãozinha, né? Até vou deixar uns exercícios hoje para vocês resolver. Penso em resolver. Não, vou deixar vocês resolver, tá? É mais tranquilo. Depois a gente corrige em outra possibilidade, possibilidade, tá bom? Gente, é a fórmula geral. Frequência aparente ou observada é igual à frequência emitida pela fonte. Posso abrir um parênteses e fechar depois aqui, né? Velocidade de som mais ou menos velocidade do observador dividido pela velocidade de som mais ou menos a velocidade da fonte emissora aí dessa frequência. Pessoal, o que nós temos como observação aí? Gente, eu coloquei aqui a orientação de O para F. Então, quem está indo nesse sentido está se aproximando, tá? Daqui para cá está se aproximando, daqui para cá está se afastando, tá bom? Daqui para cá está se aproximando, daqui para cá está se afastando. Nós temos essa situaçãozinha para mostrar para vocês o seguinte. Quando o observador está se aproximando da fonte, eu vou ter um sinal positivo aqui. Por que é positivo? Porque eu vou ouvir uma frequência mais alta.
E se o observador se afastar, vai ser um sinal negativo aqui, professor. Por quê? Porque ele vai ouvir uma frequência mais baixa. E aqui embaixo, a velocidade da fonte. Quando a fonte estiver se aproximando, sinal negativo, professor. Por quê? Porque ele vai ouvir uma frequência mais alta. Como o número de baixo é o denominador, vou ter que ter um número mais alto aqui em cima para dividir por ele, tá certo? Tá certo, professor. Entendido. E quando ele se afasta? Se ele estiver se afastando, o sinal vai ser positivo. Olha aqui, ó, na setinha, em azul. Sinal positivo. A velocidade da fonte vai ser positiva se afastando. Por quê? Porque eu vou ouvir uma frequência mais baixa, tá bom? Então, o meu número aqui, o resultado dessa divisão vai ter que ser menor que 1. Para isso ser menor que 1, eu tenho que somar o meu numerador aqui, a velocidade de som mais a velocidade da fonte, e obter um número maior do que o número que tem acima. Tá certo, gente? O valor da velocidade do som, nós devemos somar aí a ele a velocidade do vento. Caso a questão mencione, é raro, mas em alguns vestibulares pode acontecer. Vestibular do ITA, tá, gente? Questões mais elaboradas aí acontece isso, ok? Geralmente o Enem, se for cair alguma coisa, ele é conceitual mesmo, ele não tem o objetivo de colocar pegadinha, né? Mas tem alguns vestibulares que colocam aí realmente para dificultar o cálculo, e é uma forma de pegadinha, o aluno nunca treinou isso na escola, então a gente pode treinar, né? Nós somos diferentes. No quiz eu vou colocar uma questão que leva em conta a velocidade do vento, ok? Gente, dando sequência aí, o efeito Doppler, ele acontece para todos os tipos de onda, inclusive ondas luminosas. Nesse caso, dizemos aí que acontecerá um deslocamento para o vermelho. Tá bom, gente? Olha na setinha. O deslocamento vai ser para o vermelho ou para o violeta, conforme o movimento da fonte em relação ao observador. Ok? Só para demonstrar para vocês aí o desenho bem ilustrativo, para vocês conseguirem entender. Pessoal, essa questão aqui é uma questão muito conceitual, muito bonita, muito fácil de se resolver. Não vou resolver com vocês. Quem sabe vou. Vou pensar até depois que a gente lê ela. Galera, o radar é um dos dispositivos mais usados aí para coibir o excesso de velocidade nas vias de trânsito. Seu princípio de funcionamento é baseado no efeito Doppler, das ondas eletromagnéticas refletidas pelo carro em movimento. Considere aí que a velocidade medida pelo radar foi de 72 km/h. Professor, eu aprendi lá no primeiro ano que no Sistema Internacional de Medidas, a velocidade não é medida em km/h. E aí, eu posso usar para calcular efeito Doppler em km/h? Não, não pode usar. Você tem que usar em metros por segundo. Como é que você vai transformar esses 72 km/h em metros por segundo? Lembra? Gente, divide por 13,6. 72 dividido por 13,6, 20 metros por segundo. Ok? Para um carro que se aproxima do aparelho. Opa, tem mais uma informação importante. O carro está se aproximando do aparelho. Sinal positivo, né, gente? Vamos ver se ele vai pedir isso no enunciado. Para se obter a velocidade média, mede-se a diferença de frequência, ΔF, dada por frequência final menos a frequência inicial, que é igual mais ou menos a velocidade média, dividida aí pela velocidade da luz vezes a frequência observada. E a frequência da onda refletida pelo carro, que é a frequência observada, é 2,4 vezes 10 na 10. Tá bom? A frequência da onda emitida pelo radar é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. A velocidade da onda eletromagnética, essa daí é a velocidade da onda eletromagnética. Então, luzes, raios solares, tá? Tudo propaga no espaço nessa velocidade. Lembrando aí, gente, que o som não propaga no vácuo, a luz propaga no vácuo, tá? Então, é um conceito que passou pela minha cabeça agora. Gente, o sinal, mais ou menos, deve ser escolhido dependendo do sentido do carro com relação ao radar, sendo que
Quando o carro se aproxima, a frequência refletida é maior que a emitida, então sinal positivo, tá bom, gente? Pode-se afirmar que a diferença de frequência medida pelo radar foi igual de... Galera, como que eu posso calcular isso? Vamos utilizar a fórmula, ó. Delta F igual. Vamos usar a frequência final igual à frequência observada. Frequência emitida pela fonte igual menos a frequência observada. Eu vou usar isso aqui, ó. Mais velocidade média, que é 20, dividido por 3 vezes 10 na oitava. Tudo isso vezes 2,4 vezes 10 elevado a 10. Ok, gente? Qual que é o resultado disso? Qual vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser aí algo em torno de 1.600 Hz. Pessoal, faça em casa, resolva. Pare o vídeo agora, vá para o teu caderno, olhe as informações e coloque, ó, professor, eu não lembro mais a fórmula. Ó. Delta F igual mais velocidade média dividido por C. Vm dividido por C, que é a velocidade da luz, vezes FO, que é a frequência aí observada. Aí você substitui por valores. Professor, o que é o valor da velocidade média? 20 metros por segundo. Não pode ser km por hora, não. Dividido por 3 vezes 10 elevado à oitava. Vezes 2,4 vezes 10 elevado a 10. Tá bom, gente? Pessoal, esse 80 não está aqui por acaso, não. Se você errar a velocidade média e usar em km por hora, vai dar outro resultado, tá bom, gente? Então, você lá no teu vestibular, resolvendo isso, encontrou um resultado aí que tem nas alternativas, vai utilizar esse resultado como correto, tá bom? Só uma dica para vocês. Então, muitas vezes, você acaba sendo induzido a errar também, ok? Resolvido essa, então a alternativa A correta, eu não resolvo, gente, não tem um cursor aqui para escrever na tela do computador, a tecnologia que o professor utiliza é para gravar a tela do computador, então é bem complicado de resolver, mas a gente sempre, que possível, resolve algumas coisas para você. Gente, outro exercíciozinho aqui. Um pesquisador percebe que a frequência de uma nota emitida pela buzina de um automóvel parece cair de 284 Hz para 266 Hz, à medida em que o automóvel passa por ele. Sabendo que a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo, qual das alternativas melhor representa a velocidade do automóvel? Gente, quem que é o automóvel? O automóvel é a fonte que está emitindo essa frequência. Então, quando você colocar a fórmula, você vai ter que deixar a fonte em evidência, tá bom, gente? Então, como você vai calcular isso? Eu vou deixar para vocês, tá bom, gente? Eu posso montar aí as duas situações e dividir uma por outra. Tem mais opções para resolver, mas é um exercício bem simples de resolução e envolve mais conhecimento matemático, porque a parte da física eu já fiz com vocês interpretando, tá certo? Galera, olha só, eu achei interessante colocar essa imagem para vocês observar um avião ultrassônico, ou seja, com velocidade maior do que a velocidade do som, tá bom, gente? Então, para a gente perceber o efeito Doppler, é nítido, né, gente? A gente ouve o barulho de um lado, quando a gente olha o avião já está passando para outro lugar. Então, isso ocorre aí com os aviões ultrassônicos, né? Com velocidade do som maior do que a velocidade dele maior do que a velocidade do som no ar, ok? Gente, então é isso. Esse exemplo aí fica para vocês resolver. Eu até vou cantar pedra, gente. A resposta correta é a alternativa A. 10,8 metros por segundo. Mas eu vou deixar vocês resolver para vocês treinarem, tá bom? Qualquer dúvida a gente pode conversar na próxima aula ou estou disponível no WhatsApp. Bom estudo para vocês e vamos dialogando sobre o conceito. Próxima aula vamos resolver alguns exercícios em formato de quiz. Abraços e até mais.